Testemunho de Jeová. E não tem nada a ver Testemunho de Jeová com cristianismo. Não tem nada a ver. Eles negam fundamentos da nossa fé que são básicos. E os caras estão nessa. Então a gente tem que pensar que assim, ó, se a gente fala em verbo vivo, a gente fala a Bíblia como a palavra de Deus. Por exemplo, você quer saber se é uma seita ou é uma heresia que está surgindo? O que esse pessoal pensa sobre o pecado? Eles pregam o pecado na igreja? Eles falam do amor de Deus só? Das vitórias de Deus só? Ou eles falam dos pecados? Não fala de pecado, você fala, opa, alguma coisa está errada. Você vê que já tem um tripé aí. Então Jesus como verbo, a Bíblia como a palavra de Deus, e a gente tem essa questão. E a gente olhar o homem como pecador, aquele que, desde que Adão pecou, ele se tornou um pecador, e a gente precisa nos reconciliar com Deus. Se a pregação não gira em torno disso, já começa a ficar preocupado. Mas tá bom. O que essa pessoa pensa, ou essa religião, essa igreja pensa sobre a obra de Cristo? A salvação em Cristo Jesus. O que eles pensam sobre a obra de Cristo e a salvação? Essa obra de Cristo, ela foi completa, ela foi incompleta, ela atingiu a quem? A salvação é para quem? Como que essa salvação se dá? Há condições para essa salvação? Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Se você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, comece a desconfiar que isso aí tem cara de seita. Isso aí tem cara de algo que não é legal. Não é algo que não é de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina, olha o crivo da palavra, de não ser ignorante. A palavra de Deus nos ensina que a salvação é pela graça. Não há mérito humano em salvação. Não, você faz isso, você dá isso, você faz aquilo, você faz a corrente tal que a salvação... Você fala, opa, tem coisa errada nesse negócio aí. Tá acompanhando, né? E a gente tem que pensar na vida futura. O que esse pessoal pensa da vida futura? E tem uma ideia legal também, que a salvação, em algumas seitas ou algumas heresias, elas giram em torno do quê? Aqui você é salvo. Se você sair daqui, você já não é salvo mais. Quem salva é a minha igreja, é a minha religião, é aquilo que eu prego. Fora daqui não tem salvação. E aí você começa então a ter um outro pensamento. Será que isso aí é a igreja de Cristo ou é alguma seita? Só que a gente não definiu o que é seita, né? Tem duas óticas sobre seita. A primeira ótica sobre seita é a ótica contemporânea. Seita é o quê? É alguém que está se desviando através de más doutrinas. Isso é uma seita. O cara tem uma má doutrina e ele sai da sua igreja, ele divide a sua igreja e ele começa a pregar coisas que não são ligadas ao reino de Deus mesmo. Então isso é uma seita seita no mundo contemporâneo. Mas o que era uma seita no tempo de Jesus? É a ideia da palavra. Tá? Seita vem de seguir. A palavra seita. Você vai seguir um caminho. Você vai por um caminho. Você vai por um modo de vida. Essa era a ideia aqui na época de Jesus. Aqui. Então, de um lado eu tenho, no mundo contemporâneo, a seita, aquela que tem as más doutrinas. E do lado de cá eu tenho um seguir que não é o seguir como é hoje. Simplesmente seguir. A ideia dessa palavra. Né? Então, dentro desse conceito, a gente tem que olhar a seita dentro da ótica cristã. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus para vocês, ela é seita ou ela é igreja cristã? Lembrando da ótica contemporânea. Vou deixar mais fácil. A Igreja Mundial do Poder de Deus. A Igreja da Plenitude, sei lá do que lá, do apóstolo doidão lá. Você vê que olha a dificuldade que a gente vai ter de definir essa questão no mundo contemporâneo. Por quê? Pergunta para alguém da Universal se ele é seita. Pergunta para alguém da Adventista se eles são seita. Não, só somos cristãos. Você vê que tudo vai depender de onde que sai essa ótica. Essa ortodoxia é difícil de definir também. Porque vai depender muito. Quem define a ortodoxia? Você vê que a gente tem uma complicação. Se a gente não voltar para a palavra, se a gente não voltar ao Evangelho, a gente não vai saber o que é seita no mundo contemporâneo. E se a gente for ao Evangelho, a gente vai entender muito bem o que é uma seita na época de Jesus. Deu para entender isso aí? É complexo o negócio, mas a ótica é um problema aqui. A gente tem um problema para resolver aqui, né? E aí a gente vai você vê como que a gente tem um conceito difícil de pensar. Só que as escrituras são a nossa regra de fé. Se o cara falar assim, as escrituras são minha regra de fé e prática, aí você vai debater com ele as práticas dele. É sua regra de fé? É. Então vamos ver aqui, ó. A prática da sua igreja é X. A palavra de Deus diz Y. E agora, José? A gente não vai fazer um ataque frontal, a gente vai levar o cidadão a pensar, peraí, então a minha igreja faz isso. E agora? Quer uma seita boa? Contemporânea? Jim Jones. Já ouviu falar nesse cara? Só os velhos, né? Jim Jones, em 78, ele teve uma prática super bonitinha. Tinha gente de cristão, cara de cristão, cheiro de cristão. Ele tinha a comunidade dele lá. E eu contei rapidinho uma vez essa história aqui, né? E o Jim Jones, com todo esse jeito de cristão, esse cheiro de cristão, ele levou um grande número de pessoas ao suicídio. 900 pessoas morreram, acreditando que seria o fim do mundo naquele ano de 1978. Ele levou as pessoas ao suicídio, pregando o evangelho que não era evangelho.
E ele tem uma comunidade que era afastada. E ele, até então ele era um cristão. Ele, se eu não me engano, batista. E ele tinha as suas práticas. Depois Deus revelou algo para ele. Olha o cuidado que vocês têm que ter com revelação. Diz ele que Deus revelou algo para ele. Ele fundou essa nova visão cristã. Essa nova seita. 900 pessoas morreram. E um dos relatos que a gente não sabe se é verídico, eu acho que é, que quando foram no local lá onde morreu todo mundo, que essas pessoas foram levadas ao suicídio, eles não encontraram uma Bíblia. Ele largou a palavra de Deus e só pregava a sua palavra. 900 pessoas. Você fala, mas isso aqui não é muita coisa, não. Tinha uma seita chamada Heaven's Gate, ou As Portas do Céu, com aquela música, knock, 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 on Heaven's Door. E em 1997... essa seita levou 40 pessoas à morte. Também se dizendo algo cristão, um cristianismo extremo, esquisito, ou sei lá o quê. E em 93, que foi o último caso que eu lembrei assim interessante, a seita de David Koresh, um cara que você falava também, que tinha jeito de cristão, cheio de cristão, cara de cristão, postura de cristão, e 80 pessoas foram levadas à morte por esses caras malucos que se diziam cristãos. Se desviaram da palavra, a ignorância tomou conta daquele povo, as pessoas, a massa de manobra, e as pessoas são levadas à morte. Por causa de seitas contemporâneas. Com essa ideia de, vou seguir aquele fulano. Sempre você tem que desconfiar um pouco. Se a igreja segue ou se fundamenta na cabeça de um cidadão, do apóstolo, do pai apóstolo, o outro é pai das nações, você tem que começar a desconfiar que alguma coisa está esquisita. Algo está errado. Porque assim, o fundamento da nossa fé, o nosso alvo é Cristo, é se esconder atrás da cruz e Cristo é o nosso centro. Quando os caras começam a trazer para si esses desejos todos do poder, ele acaba fazendo isso aí com que esses caras fizeram. Dá uma olhadinha lá em 1 Timóteo 4:1. Olha isso, onde o povo pode cair. O Espírito está falando, ele está dizendo assim, gente vai apostatar da fé, vai obedecer a espíritos enganadores, a ensino de demônios. E a coisa começa a acontecer, né? E eu começo a olhar esse quadro todo e eu começo a pensar que se a gente não se armar com essa palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, não tem jeito. A gente cai em ventinho de doutrina, a gente começa a falar besteira, a gente começa a fazer coisas que são contrárias ao Evangelho e a gente perde o básico do Evangelho, que é simplicidade. O Evangelho ele é simples. A gente torna o Evangelho místico. Por isso que muita gente abre o Salmo 23 e deixa lá aberto na casa dele. Que ele acha que vai proteger alguma coisa, o Salmo 91. Ele acha que vai fazer alguma diferença na vida dele e deixar a Bíblia aberta lá. Usa a palavra de Deus como um amuleto e não como um instrumento de estudo para que você venha a ter o conhecimento de Deus. Você vê qual é a diferença, né? Eu conhecia Deus do que eu fazia. Não, a Bíblia é o meu amuleto. Quem não fez isso, né? Oh Deus, fala comigo hoje, aleluia. Oh, aleluia, Provérbios. Se você já fez, não faça mais. Isso aí é misticismo, isso aí não é evangelho, meu. Deus não precisa falar com você através de oráculos, né? Vou ver aqui o que Deus tem para falar para mim hoje. Senão você pega os papagaios, é mais legal, né? Os papagainhos que pegam aquele negócio lá, pega com a boca, você lê o versículo. Eu sempre, quando eu pegava o negócio do papagaio, saía o versículo que nada a ver, né? Mas tá bom. Então a gente tem que pensar muito nisso aí. Então dentro das Sagradas Escrituras, a gente tem as vertentes que a gente conhece. Uma delas é o legalismo. E às vezes, muitas heresias, elas surgem a partir do legalismo. Igrejas que, se o cara não fizesse a barba, ele não podia cantar no coral. Se a menina estivesse usando brinco, ela estava em pecado, porque ela é vaidosa. E a gente esquece que o centro do Evangelho é graça. Legalismo é o quê? Guarda de dia. Você pode comer isso, você não pode comer aquilo. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é legalismo, certo? Eu vou condicionando, tornando os cristãos no cabresto. Se eu liberar tal coisa na minha igreja, aí vai virar uma bagunça. Então você não está ensinando a palavra, meu. O crente pode ou não fazer isso, pode ou não fazer aquilo, o cristão pode fazer isso ou não. É o evangelho da graça. Lembra que a gente falou sobre a questão do sábado? Que ela gira em torno da graça. Se a gente girar em torno do legalismo, de guardar dia, de não posso isso, não posso comer aquilo, se basear no Antigo Testamento para jogar algo sobre a igreja, pô, a gente tá fora daquilo que é o evangelho, que ele é simples. A graça veio não para anular a lei, mas para mostrar que o Deus gracioso, o favor imerecido que nós temos é para a nossa bênção. E não para te jogar algo pesado nas suas costas. Não pode usar essa roupa, não pode fazer isso. Eu contei para vocês, né? Boné nessa posição, anel no dedo tal, pacalolo, sei lá o quê. Cara, que viagem é essa? A partir do legalismo, a gente começa a cair em seitas, em heresias. A gente começa a se perder no evangelho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você é legalista, você tem uma tendência a ser herético, porque eu começo a atribuir a coisas algo que não é para ser atribuído a ninguém, é algo imerecido, é um favor de Deus. A salvação é um favor de Deus, nós estarmos aqui de pé é um favor de Deus, é a graça de Deus.
Ou você acha que Deus não pode te consumir agora? Fala assim, ó, tchau. Né? É a graça de Deus. Então eu vou tentar sair um pouquinho disso aqui. Eu queria mais girar um pouquinho em torno da palavra de Deus, pra gente cair um pouquinho em relação às seitas. Tem muita coisa que pode ser falada. Mas eu acho que pra gente pensar, vocês já entenderam que a ótica da seita é uma. E a ótica da heresia é uma também diferente. Eu vou contar rapidinho uma história pra vocês. Heresia na história, ela foi mudando. Sabia que o conceito de heresia foi mudando? Se a gente pensar na história, pegar, por exemplo, eu lembrei do exemplo de João Calvino. João Calvino, que a gente fala, Calvino, homem de Deus, quando ele fez um governo teocrático em Genebra, na Suíça. E ele, por heresia, mandou matar gente. Só 60 pessoas. Porque ele considerava que as práticas dos fulanos eram heréticas. Então ele tinha o direito de tirar a vida do camarada. João Calvino. Por isso que João Calvino não é referência. João Calvino, ele é mais um usado por Deus para interpretações e leituras, só que ele não é a nossa base de fé. A nossa base de fé é Cristo. Então, essas mortes causadas a partir de Calvino, ou a própria Igreja Católica na Inquisição, pessoas sendo julgadas e condenadas por suas práticas. Quem disse que eu posso matar as pessoas? O cara é bruxo, eu vou matar. A gente tem uma conotação errada, por exemplo, de algumas seitas da época de Jesus, como os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos. A gente tem uma visão errada. A gente acha que os fariseus era só porcaria. E não é verdade. Tinha fariseus que eram sinceros, apesar de serem fariseus. E aí que eu falo para vocês, então, será que tem gente salva nessas igrejas? Será que eu posso fazer esse julgamento para a salvação, sendo que salvação é algo que é um favor imerecido? Agora, o centro da salvação é Cristo. Se Cristo não estiver na história, não há salvação. Então a gente pode também, o cara faz tudo para ganhando com Deus e ele acha que ele vai ser salvo. Não, eu dou 100 aqui que Deus vai me devolver 1000. Opa, e se ele não devolver também não creio mais. Então são pensamentos que a gente tem que começar a ter, né? Essa ideia da heresia, vocês podem ver que ela vem então mudando na história, né? Então a gente tem uma igreja católica que perseguia, fazia a Santa Inquisição, que era santa, né? Que é o mais engraçado, né? A Santa Inquisição em perseguição, exclusão, morte de pessoas, aprisionamentos. A gente tem o João Calvino, que era protestante, então a gente sai da igreja católica, a gente vai para um protestante que fazia o mesmo. A igreja anglicana que conseguiu combater isso aí. Quando a igreja anglicana começou a falar assim, gente, vocês não precisam matar todo mundo que é contra os seus pensamentos. O cara falava assim, eu sou arminiano. A gente não comentou muito sobre isso, né? Eu sou arminiano, então morre, desgraça. Não, se não é calvinista, tem que morrer. E quem disse, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então você vê que esse conceito de heresia, de seita, ele vai caminhando com o tempo e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se eu fujo à luz das escrituras, eu erro tudo. Aí eu vou julgar tudo errado, vou fazer tudo errado. E se a gente não julgar com retidão, como a gente aprende na palavra, aí a gente começa a se complicar. Mas vamos para seitas que são legais a gente falar, então. As seitas bíblicas. Aí acho que vocês vão aprender muita coisa interessante que vale a pena a gente comentar. Então vamos lá. Eu falei para vocês as seitas mais conhecidas entre os judeus. Então vocês já sabem qual que era mesmo? Começa com Fá e termina com Liseu. Saduceus. Aí você tem mais algumas já. Os Zelotes. E os Saduceus. Os Zelotes. Os Herodianos. Aí a gente tinha ainda os Samaritanos. Aí o gnosticismo, né? Os gnósticos. Os gnósticos e as filosofias da época, eles giravam com aquelas sutilezas que a gente falou, né? Isso aqui era dentro do judaísmo, tá? Então dentro do judaísmo a gente tinha... Os samaritanos eram um caso à parte. Os samaritanos eram um negócio esquisito. E tinha um que não é mencionado na Bíblia, mas que Flávio José, nos seus escritos, ele fala, que você já deve ter ouvido falar também, vou colocar aqui em cima, que são os essênios. Já ouviram falar ou não? A Bíblia diretamente não fala, mas essa seita existia na época. Era uma seita que tem muitos conceitos aqui bíblicos, depois eu vou falar para vocês vão enxergando aqui. E lembra que eu falei? No mundo contemporâneo, seita é uma coisa. É essa ótica doutrinária bíblica. As seitas aqui eram como se fossem partidos. Ou modos de vida. Então essas seitas eram modos de vida, eram partidos, eles eram nítidos na sociedade judaica. Então quem olhava sabia quem eram esses saduceus, quem eram os fariseus, os herodianos, os zelotes, os samaritanos principalmente. Porque samaritano, já começa a pensar aí, ó, samaritano tinha uma mistura de raças. Identificava facinho o samaritano ali. Era muito fácil a gente...
na época, ver quem que era o samaritano. Porque havia uma mistura de povos ali. Então nós vamos cair neles agora para ficar legal um tempo.